território do Altâmega que é composto pelos municípios de Boticas, Chaves, Montalegre, Ribeira de Pena, Valpaço e Vila Pouca de Aguiar. E é um território que é marcado, entre várias características que tem um elemento agregador que é extremamente importante e que nos permitiu desenhar uma estratégia para o VER muito competitiva e com muito interesse e com grande caráter diferenciador, que é a água. De facto, a água é um fator que é transversal a todo o território do Altâmega e é um fator que consegue com que todos os municípios tenham uma participação ativa no desenvolvimento de um processo que visa a promoção deste ativo e deste ativo importante. Estamos a falar desde os cursos de água até às termas, como temos aqui atrás as termas de Chaves, e que nos permitiu desenhar, portanto, um PROVER que valorizasse um ativo extremamente rico e competitivo e com futuro, um ativo que é agregador e que nos permite desenhar projetos perenes que, de alguma forma, sustentem um plano de desenvolvimento para o futuro e um plano de desenvolvimento que mantenha a competitividade e que não seja pontual. Estamos a falar de projetos que começam, por exemplo, no próprio centro da água, no Aquanature Palace, que se vai desenvolver aqui em Chaves, projetos de valorização das termas de todo o território, seja das termas de Chaves, com um projeto muito interessante como é as piscinas de água termal, Aqua Salutem, ou o desenvolvimento de estância termal do Cardal e Vila Pouca de Aguiar. Estamos a falar da valorização dos cursos de água, como são o projeto do Rio Rebassal em Valpaços, ou das praias fluviais em Ribeira de Pena. E estamos a falar também de centros de observação da natureza, como vamos ver em Boticas, e um projeto também muito interessante que é o Centro CIPAM, ou de GIAS, que é um projeto apoiado pela FAO, que se vai desenvolver em Montalegre e que teve na água também um dos seus grandes componentes de valorização. Todos estes projetos somam um total de 27 distribuídos por 8 parceiros do consórcio, com um total de 8.900.000 euros, aos quais se juntam cerca de 57 projetos privados, projetos complementares, num total de 45 milhões de euros. Tudo isto permite, de facto, valorizar e tornar o território do Altâmega mais atrativo, pegando num ativo que é diferenciador, num ativo que é competitivo e num ativo que permite, de facto, promover o Altâmega como sendo o território da água. A estratégia coletiva PROVER Douro 2020 incide, sobretudo, sobre 19 municípios da comunidade intermunicipal de Douro. Um território heterogéneo em ambas as margens do rio Douro, que inclui no seu trajeto 2 patrimónios mundiais, Alto Douro Vinheteiro e o Val do Coa, bem como valor inscrito no património cultural e material da humanidade, o Barro Preto de Bisalhães. Integra em sua grande maioria a área da região demarcada do Douro, a maior e a melhor e a mais velha região vinícola demarcada do mundo. Tem ainda 3 parques naturais, o Alvão, Douro Internacional e Val do Tua. A região de Douro tem pela frente vários desafios importantes, como o desenvolvimento económico sustentável dos seus recursos, que passam não só pela valorização integrada dos elementos patrimoniais, culturais e naturais, que contribuem para uma melhoria, para o bem-estar da coesão social e do reforço da identidade douriense. A estratégia PROVER é a valorização económica baseada na identidade e no património cultural, bem como na sua criatividade. O recurso endógeno diferenciador proposto para polarizar esta estratégia, o Douro enquanto capital simbólico e identitário reconhecido mundialmente. É esta a marca que nós temos que vender cá, mas sobretudo lá fora. Vendê-la no mundo porque é facilmente vendável. Depois dos projetos âncora que nós criamos e desenvolvemos, são transversais, parte deles, pelo menos 5, são transversais ao território douriense e logo aos 19 municípios. Entre eles a sinalética orientativa, a sinalética informativa, a sinalética interpretativa e o marketing territorial. Tem ainda, para além disso, 32 projetos âncora no âmbito municipal que foram estruturados, dada a sua natureza, em 3 grandes eixos que visam reforçar a coerência deste programa, bem como pretende que garantam escala e impacto na região. O eixo 1, que é o reforço da qualificação e valores patrimoniais,
O eixo 2, que são os mercados do Douro, os mercados dourienses, e o eixo 3, a valorização dos espaços de recursos naturais. Associados a este eixo, a organização de produtos dos segmentos do turismo da natureza, da saúde e bem-estar, bem como ações sociais e culturais. Num conjunto de 37 projetos âncora, representa um investimento global de 22,7 milhões de euros, sendo que 17 milhões são FEDER. No conjunto dos projetos complementares, há um investimento de 147 projetos de natureza empresarial, num investimento total de 132 milhões de euros, dando assim garantias de cumprimento ao efeito multiplicador. A afirmação Prover é uma combinação complexa entre os projetos âncora e os projetos complementares, que está inerente a esta estratégia Prover Douro 2020. A eficiência coletiva Prover veio, de certa forma, ajudar esta região de baixa densidade a crescer socialmente, economicamente e culturalmente. Não tenho dúvida nenhuma de que sem esta eficiência Prover estaríamos mais pobres, estaríamos num patamar inferior àquele que estamos hoje. Por isso, com esta ajuda, preparamos uma região para receber-vos, para dizer de que hoje estamos mais preparados para um turismo de qualidade e de quantidade. É óbvio que não queremos um turismo massivo, mas um turismo de qualidade, e para esse efeito o Prover, ou a eficiência coletiva Prover, foi uma mais-valia, foi algo que nós necessitávamos, que necessitamos e que esperamos que no futuro nos venha a contemplar para nos ajudar a manter pelo menos estas estruturas que hoje criamos com esta eficiência coletiva Prover. O Minho Inovação é uma estratégia de eficiência coletiva que abrange os territórios do Minho, 24 municípios, compostos também pelas comunidades intermunicipais do Alto Minho, do Cávado e do Ave. É uma estratégia que basicamente visa, com base nos recursos endógenos, valorizar e potenciar o turismo e a qualificação da oferta turística do espaço regional Minho. O plano de ação é composto por 11 projetos âncora, que têm um investimento de FEDER de cerca de 19,2 milhões de euros, que corresponde a um investimento total de 22 milhões de euros na região. É composto por 77 candidaturas que pretendem abranger diversas áreas de trabalho. Temáticas como o turismo de natureza, temáticas como as aldeias, como a cultura, como a inovação, como o conhecimento, como o marketing territorial, são as principais temáticas abordadas nesta iniciativa. Pretende-se assim reforçar o posicionamento desta região em termos de turismo e da sua oferta. Em termos de investimento privado, de referir também que este projeto engloba também cerca de 800 empresas com projetos complementares, 120 associações, as universidades, destacamos também os sítios da Unesco, o Centro Histórico de Guimarães e mais recentemente também o Bom Jesus de Braga. Fica o convite feito para visitarem o Minho e poderem aproveitar a marca Amar o Minho. A estratégia de eficiência coletiva, conhecida como Prover, que visa, sobretudo, apresentar um programa de valorização económica de recursos endógenos para a nossa vasta região, muito vocacionada para os territórios de baixa densidade, e o tema escolhido para esta região, e que no fundo consubstancia a nossa estratégia, é o turismo para todos. E o projeto principal é dirigido, sobretudo, para o turismo da natureza, que tem várias componentes, nomeadamente no turismo cultural, no turismo gastronómico, no enoturismo, no turismo de saúde e bem-estar, e que no fundo consegue congregar um conjunto muito vasto de entidades que participam e que são a grande alavanca desta estratégia, nomeadamente a nossa comunidade intermunicipal do Tâmega e Sousa, 9 municípios desta região, 2 deles fazem parte da área metropolitana do Porto, e também um conjunto
de associações de municípios da nossa região. Para além destes projetos, e são 23 projetos âncora que estão a ser alavancados pelas entidades públicas, que corporizam mais de 15 milhões de euros de investimento, temos também os operadores privados que fazem o investimento privado na ordem dos 132 milhões de euros. No fundo, estamos a falar aqui num conjunto de investimentos que visam promover os recursos naturais da nossa região, dinamizar a nossa economia, aumentar a atratividade para o nosso território e, ao mesmo tempo, valorizar os recursos endógenos e naturais que o nosso território é, sem sombra de dúvidas, muito rico. É, no fundo, uma grande estratégia, uma estratégia que tem dinamizado ao longo de vários anos um conjunto muito vasto de municípios, que são 9 neste caso, e que têm, no fundo, tido aqui a grande oportunidade para dinamizar, atrair e valorizar aquilo que é nosso. É um caminho que temos que continuar a fazer. As entidades públicas têm, de facto, um papel de grande importância, bem como todos os atores e todos aqueles que fazem deste programa também um grande investimento no setor privado e no setor económico da nossa região. Estes investimentos são essenciais, são diferenciadores, são decisivos para o nosso território e são também, por que não dizê-lo, um fator de um grande convite de visita ao nosso território. O nosso território é, de facto, maravilhoso, é um território onde o verde prevalece, onde os rios têm uma grande dimensão e uma grande beleza natural, e temos naturalmente as nossas montanhas, que também elas são um fator de grande atratividade para o nosso território. Visite o nosso território, porque seguramente vai ter vontade de voltar e de convidar mais gente a visitar esta bonita região. Nós estamos num território que é designado Terras Trás-os-Montes, que engloba 9 municípios, 9 concelhos, neste canto mais exterior de Portugal, do Nordeste Transmontano, que é, digamos, na parte norte, confina com a vizinha Espanha, com as comunidades de Castela-Leão e também da Galiza, e a sul com a comunidade do Douro e mais a poente com a comunidade do Alto Tâmega. Ambientalmente classificada como 4 parques naturais, 2 reservas da biosfera, e isso dá-lhe aqui uma característica que nós conseguimos e queremos colocar, digamos, em realce para todo o país e para o estrangeiro. O grande problema, digamos, para o território como este, principalmente das Terras Trás-os-Montes, é um problema demográfico com o cada vez maior despovoamento associado ao envelhecimento. Pois é perante esta situação, esta realidade, que nós, com o Programa de Valorização dos Recursos Endógenos, através do Programa PROVER, queremos dar um impulso significativo de forma a valorizar mais este território, o que aqui é produzido, e de forma a que as pessoas possam viver melhor, mas também criar condições de atratividade para o nosso território. Nesse âmbito, construímos a estratégia que engloba 21 projetos âncoras, digamos, cujos beneficiários, 3 deles é a CIME, um é a Associação de Municípios do Nordeste Transmontano e outro é a DESTEC. Todos eles, conjugados, reforçam o setor do turismo e a valorização dos produtos locais. Aquilo que é feito já, por sua vez, pelos municípios, somando e associando à estratégia definida por nós, nós temos investimentos de valorização dos produtos, nomeadamente centros de valorização dos produtos regionais, o Centro de Valorização das Raças Autóctones, um Centro de Exposição das Raças Autóctones, um parque de lazer da Trajinha, temos também um conjunto de beneficiação de praias fluviais, temos um incentivo também ligado à cultura aos diabos, portanto é um conjunto e também parques de campismo, portanto todos eles são conjugados e definem a estratégia de intervenção. O montante de investimento por parte da parte pública, Fundo Comunitário associado neste momento ao PROVER, é de 9 milhões de euros, que representa um investimento total de cerca de 11 milhões de euros. É evidente que nós temos aqui um objetivo fundamental, que entendemos que ser importantíssimo para valorizar os nossos recursos endógenos. Desde logo, associar toda a nossa produção e a riqueza, seja a nível de serviços do turismo, dos produtos, a uma marca, a marca Terras Trás-os-Montes.
Esse é um objetivo nosso na promoção do território, naquilo que é o marketing territorial, tendo também por base um plano estratégico que elaboramos, e esse trabalho está a ser feito